Oi gente, meu nome é Rita Cabral, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô primeiramente tentando usar uma nova estrutura aqui no tripé, aqueles que eu mostrei no unboxing da ring light. E eu me maquiei aqui assim pra aparecer pra vocês, entendeu? Porque daqui eu vou dormir, então realmente eu passei maquiagem pra vocês. Vamos ver, né, se tem uma luz mais favorável, então, né, não sei se dá pra ver muito bem nessa. Acho que essa ficou melhor. Será que eu prossigo o vídeo com essa luz? Descobriremos depois, mas desse vídeo vamos usar essa porque eu amo essa luz, né? Realça a minha cor, pelo menos na minha percepção. Bom, o tema de hoje não é maquiagem, né? Não é luz, não é nada disso. O tema de hoje é livros. Tem muitas pesquisas que mostram que os brasileiros não gostam muito de ler. E eu sou um ponto fora dessa estatística. Eu sou apaixonada por literatura, eu amo literatura, eu sonho em fazer literatura como faculdade, eu quero publicar livros, inclusive eu tenho um original pronto, eu só não consigo publicar ele, porque eu queria publicar ele no físico, queria mandar pra editora, não rolou. Tô considerando fortemente lançar ele como e-book e eu queria a opinião de vocês. Vocês leriam o meu livro? O que vocês acham? E é um livro muito importante pra mim. Eu escrevi numa fase da minha vida que eu tava assim, bem na bad, mas esse livro, essa história me ajudou a levantar. Não sei se vocês conseguem entender, não sei se vocês já passaram por algo assim, de criar algo que te ajudou tanto. E nessa época eu li demais, eu li acho que 5, 7 livros em 2 meses. E assim, eu sei que tem gente que lê muito mais do que eu. Eu participo de muitos grupos de livros no Facebook e tem gente que lê assim números absurdos que eu olho e falo, quero, mas não tenho condição, entendeu? Não tenho condição disso, eu trabalho, faço faculdade, não dá tempo. E ainda gravo aqui pra vocês, e eu levo isso a sério, eu levo isso como um trabalho, eu não levo como esporte, porque eu quero que isso se torne algo realmente importante e influente. Mas voltando pro tema, eu gosto muito de ler. Eu, até os meus 11, 12 anos, não gostava, achava chato, não queria ler por nada, mas eu tinha muita influência do meu irmão e tinha muita influência do meu tio, que liam bastante. E minha mãe também sempre foi uma pessoa assim na média, entendeu? Sempre leu, nada exagerado, mas tava lendo. E um dia eu tava na casa da minha família e eu olhei um livro, na verdade eram 3 livros, uma trilogia, que eu achei lindas as capas. Eu achei as capas simplesmente maravilhosas. E eu falei, eu quero ler esse livro por conta da capa. Sim, não julgue o livro pela capa. Foi assim que eu comecei a ler, gente. As Crônicas dos Kane, do Rick Riordan, é o mesmo autor de Percy Jackson. E essa trilogia é simplesmente maravilhosa. É perfeita. Eu li ela em 2013 e eu demorei o ano todo pra ler o ano todo não, minto. Demorei meses pra ler os 3 livros. Eu tava lendo devagar demais, não tinha o costume de ler. São livros do tamanho mais ou menos do de Percy Jackson, 200 páginas para 300. Mas eu fiquei apaixonada pela história. E eu quero que vocês coloquem aqui embaixo, na caixinha de comentários, o livro favorito de vocês. Me conta qual o livro favorito de vocês, o autor favorito de vocês e o porquê. Já avisei que vai dar merda isso. Ele tem uma pegada bem parecida com o do Percy, só que com a mitologia voltada para a egípcia. E é simplesmente maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, fissurada pela mitologia egípcia na época. E eu pesquisava, eu lia, e os hieroglifos, nossa, eu sabia decorar alguns, eu sabia escrever algumas coisas com eles. Era assim, surreal, era magnífico. E eu também dei o azar de trocar de escola nos anos que eu aprenderia a mitologia egípcia. Então acabou que o que eu sei da mitologia egípcia é o que eu absorvi desses livros e do que eu pesquisei por conta desses livros, porque eu pesquisei além. Um museu que hoje eu sou louca pra conhecer, quem leu a trilogia vai entender o porquê, é o British Museum. Eu sou doida pra conhecer esse museu, eu sou doida pra ver a agulha da Cleópatra, se não me engano é esse o nome. É um monumento que tem, né? E eu sou doida pra conhecer, doida, porque, gente, faz parte do livro e foi muito importante. Esse foi o meu carro-chefe da leitura, isso foi o que me abriu as portas.
você fala, ai, você tem que ler obras clássicas, não, cara, você tem que ler aquilo que te dá interesse, pra você aprender a gostar de ler, pra você sentir prazer na leitura. A leitura é pra ser algo gostoso, é pra ser algo prazeroso. Que delícia, cara! E hoje ler é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu tenho problemas de tempos em tempos ter bloqueios. Eu não consigo ler livros. Só que não é porque eu não tô lendo livro que eu não tô lendo nada. Eu acabo lendo muita fanfic na internet, eu acabo lendo muitos textos que são reflexivos, poesias. Eu amo livros de poesia, eu tenho vários. Inclusive, falando na quantidade de livros que eu tenho, hoje em dia eu não tenho todos os livros que eu tenho. Porque quando eu saí de casa eu acabei tendo que vender muitos dos meus livros. E isso foi algo muito difícil pra mim, porque grande parte deles eu ganhei da minha família, foram presentes. Um livro que meu namorado me deu, eu tive que vender. E assim, foi muito difícil, mas eu sei que pelo menos metade deles estão em mãos de pessoas que estão cuidando deles maravilhosamente bem. E um dia eu vou conquistar todos eles de volta. Não vai ter sido a pessoa que me deu, óbvio, vai ser outra edição, mas eu vou ter todos os meus livros de volta pra mim. É um sonho que eu faço questão de realizar assim que eu tiver essa condição. Hoje em dia eu continuo lendo, óbvio. O último livro que eu li foi Tartarugas Até Lá Embaixo. Foi um livro muito difícil pra mim, pra ler, pelo motivo de que a personagem principal tem ansiedade e eu também tenho ansiedade. Então, às vezes, o gatilho dela se tornava o meu gatilho, eu tinha que parar a leitura, eu tinha que beber uma água, eu tinha que me acalmar pra poder voltar a ler. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela história. Acontecem coisas que você olha e fala, mano, isso nunca aconteceria. Acontecem coisas que você olha e fala, nossa, isso acontece comigo. Tem coisas que você olha e fala, não seria essa a minha postura. Tem coisas que você olha e fala, olha eu aí. É um livro que você se identifica e não... É mesmo, é? Tinha falado do livro Tartarugas Até Lá Embaixo, é do mesmo autor de A Culpa é das Estrelas, o qual eu também li. Aliás, desse autor eu sou louca pra ler Quem é Você, Alaska? E O Diário de Catherine, uma coisa assim. São os únicos livros que faltam, porque eu já li Cidade de Papel, eu já li agora o Tartarugas Até Lá Embaixo, A Culpa das Estrelas. Então, assim, gente, eu adoro o John Green, ele é maravilhoso também. Um outro autor, uma outra autora, né, que eu amo as histórias, é a J.K. Rowling. J.K. Rowling tá no meio de tanta polêmica por conta de falas transfóbicas. Gente, não é porque ela escreveu uma história maravilhosa que a gente tem que passar pano pra transfobia dela. É verdade. De início eu tinha entendido as falas dela como uma má interpretação da situação, mas acaba que ela continua mantendo o mesmo posicionamento, mesmo depois de tantos fãs, de tantas pessoas comentarem, explicarem, né, pra ela. Então, assim, é um pensamento que ela quer manter, não tem como defender, não tem como continuar do lado da J.K. depois de tudo isso que aconteceu. Porém, a obra e o autor são coisas diferentes. Ah, mas você tá dando dinheiro pra ela. Gente, ela já é rica. Não vai nessa. A obra Harry Potter é algo que prega o amor. É algo que tem referência a tantas minorias, entendeu? Que traz à tona tantas coisas. Dumbledore é um personagem gay que não dá pinta. Então a sexualidade dele não descreve quem ele é. Quem ele é descrito pelas atitudes dele, que podem ser julgadas como boas ou como ruins, e eu amo isso na obra. O relacionamento entre autor e obra acaba quando o livro é publicado. E a partir de então começa o relacionamento leitor e obra. Eu vi isso no final do meu ensino médio e eu fiquei apaixonada por esse conceito. Então, quando a gente vai analisar um livro, por exemplo, a gente não tem que pensar o que o autor quis dizer com isso, e sim o que eu entendi com isso. Qual é a lição que eu tiro disso? Qual é a interpretação que eu tiro disso? Traiu ou não traiu? Desculpa, gente, não tem como falar sobre livro e não fazer essa pergunta, essa piada básica da nossa literatura brasileira. Em quesitos de livros brasileiros,
eu gosto de alguns, tanto que os livros que mais me marcaram são brasileiros. Não vou saber estar trazendo os autores aqui pra vocês, mas eu dou uma pesquisada, coloco as imagens dos livros aqui do lado. O Menino que Queria Ver Deus é um livro maravilhoso. Ele não fala de religião explicitamente, mas ele traz histórias de vida que são maravilhosas de se ouvir, de se ler, no caso. Primavera do Amor. Gente, esse livro eu achei perdido pela casa quando eu morava ainda com a minha mãe, e foi um livro maravilhoso que me surpreendeu demais. Simplesmente perfeito. Tem um livro que, gente, eu vou ser muito honesta, eu não sei se esse autor é brasileiro ou não, mas os livros da Agatha Christie são simplesmente perfeitos, fala a verdade. Inclusive eu tô lendo um deles agora, O Corpo na Biblioteca, e eu já li A Noite das Bruxas também, simplesmente apaixonada pelas histórias. Li também Sherlock Holmes, amo, adoro. Já li, assim, livros de diversos lugares, e esse é o legal dos livros. Não é você continuar na sua bolha quando você lê um livro, é você sair dela. Eu já viajei pra Paris, eu já viajei pra Londres, eu já fui pra Nova York, eu já fui pra cidades inexistentes, eu já fui pra Amsterdã. Mentira! Entendeu? Eu já fui pra... eu esqueci o nome da cidade dos Caçadores de Sombra. Mas eu já fui pra lá também. Pode colocar em preto e branco essa parte, cortar a parte que eu tô falando aqui pra você pôr em preto e branco. Corte rápido. É só... ok. Tá bom. E aí, Will, tranquilo? Tá suave? Coraçãozinho pra você. Me perdi aqui no meio. Vou parar, começar de novo. Manda aí, você corta aquela parte que eu pedi pra você cortar. Bom, não consegui lembrar qual o nome da cidade, mas o nome comum dela é Cidade de Vidro. Já fui pra lá. Já fui pra Vila dos Hobbits. Eu já fui pra Hogsmeade. Eu já fui pra 1001 lugares estando dentro da minha casa. E o mais legal não são os lugares, mas sim as experiências. Eu já vivi 1001 vidas. Eu já conheci 1001 situações. Óbvio que não é, né, a mesma coisa do que a experiência real, mas é algo que te dá uma ideia, te dá uma noção. Eu já conheci pensamentos diferentes dos meus e tive que lidar com eles, porque eu queria terminar aquela história e para isso eu tinha que aceitar ler aquele pensamento frequentemente. Entender de onde veio aquele pensamento. Eu acho que a parte de entender os outros é o mais legal de um livro. Quem eu sou, eu honestamente moldei através das minhas leituras. Eu fui lendo e conforme eu ia me apaixonando por personagens e eu fui vendo o que fazia eu me apaixonar por eles. E o que deles eu queria em mim. Então não é que eu criei um personagem, mas eu escolhi qualidades que eu queria cativar. Pequeno Príncipe, aliás, é outro livro maravilhoso. Eu escolhi o que eu queria cativar dentro de mim. Eu escolhi aquilo que eu queria ser pra mim e pra quem tá comigo, pra quem tá ao meu redor. Então, eu acho que a leitura é algo muito importante. Eu sou fã de carteirinha de Christian Figueiredo e no último programa que ele fez essa semana foi o do Maurício Meirelles. E nesse programa ele fala sobre como os livros dele incentivam os jovens a entrar nesse mundo literário, a querer ler. E essa onda de youtubers que escrevem livros, eu achei maravilhosa, porque é realmente isso. Você não precisa de um Machado de Assis para gostar de ler. Você precisa de um Crepúsculo, entendeu? De uma saga que vai te instigar, de uns 50 tons de cinza, de um Senhor dos Anéis, apesar de que Senhor dos Anéis, cara, se você gosta dessa escrita, coragem. A história é maravilhosa, uma escrita lenta, mas você precisa de um livro que te cative, pra você gostar de ler, pra te trazer esse prazer.
E aí você chega no Machado de Assis com uma cabeça completamente diferente e você vai entender o que ele quer te dizer, você vai conseguir ler aquilo, você vai conseguir ter prazer de ler aquilo, de querer entender, de querer ir no fundo daquela história e saber o que ela pode trazer de bom pra você. Então, assim, se eu puder tocar no seu coração e falar, leia um livro, mas não é qualquer livro, é o livro que você quer ler. É quando você olhar para um livro e falar, menina, até bateu vontade, pega, leia, se divirta lendo, não coloca meta, prazo, não, lê, tranquilo. Ah, mas eu não gosto de ler, tem audiobook. Às vezes uma fanfic vai te trazer um prazer melhor e você começa a ler a partir daí. Ler é super importante para o nosso aprendizado. Ler traz um vocabulário melhor. Se você lê em voz alta, você consegue melhorar até mesmo a sua dicção. A leitura só nos traz benefício e eu incentivo todos vocês a lerem. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, e eu espero que vocês tenham gostado, porque foi simplesmente maravilhoso pra mim trazer esse assunto pra vocês, que é um assunto que eu amo. Não esquece de colocar aqui nos comentários o que você achou e de falar dos livros de vocês compartilharem, gente, porque compartilhar me ajuda muito. Eu quero muito conseguir crescer esse canal, profissionalizar esse canal. Eu tô investindo nele, eu tô investindo meu trabalho, investindo meu tempo, meu esforço, porque realmente eu quero levar a minha arte, eu quero levar quem eu sou pro mundo. E não esquece, né, de deixar aquele like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.